boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre teste. Na outra aula a gente discutiu um pouco, principalmente a filosofia do teste, né? Que a ideia era que vocês entendessem que a função do testador é ao contrário da função do programador. O programador cria e quer o seu bebê lindo e maravilhoso lá, sem ninguém para falar mal dele, e o testador quer lá e quer chicotear o trabalho do programador. Um bom testador, ele vai encontrar defeitos no seu código. Se ele não encontrar, você troca de testador, porque todo código tem defeito e é muito difícil de não ter, tá certo? Essa é uma regra para o testador, por isso que ele sempre vai brincar. Hoje a gente vai falar sobre teste unitário, e o teste unitário ele está... Espera um segundo, deixa eu compartilhar minha tela, que eu devo ter deixado ela aí. Vocês não estão enxergando nada, né? E eu não estou mostrando nada também, mas tudo bem. Os testes unitários são testes que a gente faz via programação. O teste unitário que eu conheço, assim, o começo dele, o mais famoso é o JUnit, que aí já tem mais de 20 anos, né? Que é uma biblioteca em que o pessoal fez para Java no começo, e a ideia era testar as funções. Então você está programando, tem uma função lá que recebe 3 valores e retorna um resultado. Você faz com que o seu código seja testado. Você programa testes daquilo. Então, assim, você cria uma programação que chama a sua função e passa 3 valores válidos e vê se o resultado está correto. Depois você chama a mesma função, só que com um valor válido e 2 inválidos e assim por diante. Então você vai criando casos de testes programados e ao final, quando você executa o seu código, ele vai mostrar quantos passaram e quantos não passaram. Esse tipo de teste de unidade, ele também é usado bastante para uma metodologia de desenvolvimento chamada TDD, que é Test Driven Development. E qual é a grande diferença no Test Driven Development? É que você, antes de programar uma função em Java, você programa o teste. Como assim? Você tem lá o seu diagrama de classe, você sabe lá quais são os métodos que recebem parâmetros. Aí então você tem a arquitetura desenhada no seu projeto na parte de análise. E aí você vai lá e cria os testes para aquela função. Então vamos imaginar que você tem uma função que você passa dados e ela te retorna, por exemplo, vamos dizer, como chama? O IMC, tá certo? Então você passa lá a altura, idade, uma coisa assim, e ele te retorna um valor específico lá do IMC. Então você já sabe que vai programar isso, você já sabe a lógica disso, então você já sabe o nome da classe que você está fazendo, qual é o método. Então você cria o seu teste via programação. Então, só para entender, o TDD você cria o teste. Aí depois que você cria todos os testes, antes de programar aquela classe, você executa ele. E se você criou um teste para uma classe que não tem nada, todos os testes têm que falhar, tá certo? Antes de você programar. Então você programa lá, eu vou passar a idade negativa. Tem que dar mensagem de erro. Eu vou passar a idade com 4 dígitos. Tem que dar uma mensagem de erro. Eu vou passar uma idade tal com peso tal. Tem que dizer que a pessoa está lá no peso normal ou está no sobrepeso e assim por diante. Então você vai fazendo todos os casos de testes possíveis para aquela função lá que está na sua classe. E aí a hora que você termina, você roda e tem que tudo ficar em vermelho ou tudo tem que ser resultado negativo, porque se a função não existe ainda, ela não pode passar, entenderam? Então a ideia é essa. A partir do momento que você desenvolve e programa todos os testes, estão lá, todos que você conseguiu imaginar, aí você já construiu na sua mente como que a arquitetura daquela classe vai funcionar, como que é o código, o que ela tem que entregar. Então, o TDD é interessante porque ele teoricamente leva você a produzir um código mais limpo, mais direto, não tem... A ideia é que você vai construir um software melhor, tá? Então, quem é adepto de TDD acredita nisso. Mas vejam, é um jeito de programar diferente, né?
Mas não muda nada, porque se você sabe que você vai programar, tranquilo. O problema é que muita gente, quando vai programar, não sabe para onde vai. Então, como que você vai testar uma coisa que você não sabe para onde vai? Por isso que só faz sentido usar um TDD se você antes faz análise e você sabe exatamente o que vai fazer. Quais são as classes, quais são as chamadas, o que, que você tem que passar de parâmetro, o que você tem que receber de resposta, tá certo? Então, o máximo que eu vou falar de TDD é isso. Não dá para a gente trabalhar TDD sem ir para a sala e programar bastante para testar. Mas hoje a gente vai ver uma brincadeira que é teste de unidade com uma biblioteca para JavaScript, tá certo? Demorou para eu conseguir fazer isso funcionar na minha máquina hoje, porque minha máquina estava desconfigurada, mas eu acho que hoje a gente consegue entender bem o que a gente tem que fazer. E aí eu fiz um slide. O slide era maior antes, eu falava sobre coisas que a gente já falou na aula passada, dei um corte nele e deixei ele bem direcionado para o que a gente vai fazer hoje. Quer dizer, na verdade eu vou fazer e gostaria que vocês fizessem na casa de vocês, caso vocês consigam, tá? Então, a primeira coisa que eu ia dizer para vocês é, a gente vai usar um framework que se chama Jest. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Pera. Vou abrir aqui, vai. Jest Test. Ó, tem um site aqui do Jest, tá ok? Então, se você... Ixi, ele foi parar em outro lugar. Fui parar em outro canto, tá? Jest, teste JavaScript. É aqui mesmo? Ah tá, é que o site dele é esquisito, tá? Então assim, se você for fazer alguma coisa, você entra no site do Jest, aqui tem a parte de documentação, API, explicação, só tá em português, tá certo? E aqui ele deve mostrar alguns exemplos de como você fazer com que o seu teste seja melhor construído, tá certo? Voltemos lá para a brincadeira. Então, esse aqui é o carinha, esse é o Jest. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui, eu vou montar uma estrutura e vou colocar um teste para funcionar, tá certo? Para fazer isso, eu vou vir aqui no meu Visual Code aqui, no VS Code, mas antes deixa eu criar, vamos aqui, ó, File, New Folder, aula, hoje é dia 24, né? 24 de junho. Deixa eu criar a pasta primeiro, pera. Tá, 24 de junho, selecionei a pasta. Pronto, então assim, ó, vou começar do zero e vou acompanhar o PowerPoint aqui para a gente ver que dá para a gente seguir direitinho. Por outro lado, eu vou abrir um prompt aqui, ó. Prompt. Eu lembro que está no Drive D. Eu acho que está no Gerson, CD, Git, é isso? Isso. Então aqui na minha pasta chamada GitHub eu tenho uma aula chamada aqui, ó, aula 24 de junho. CD aula 24 de junho. Pronto. Cheguei na pasta, ó, não tem nada aqui. Tá certinho? Então essa é a pasta que eu vou construir desde o começo. Vou fazer uma funçãozinha bem simplesinha, com um teste bem tranquilo para a gente trabalhar. Então eu vou pegar o meu PowerPointzinho e vou andar ele passo a passo, porque eu imagino que é o que vocês vão fazer para testar quem tiver interesse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse ambiente é preparar o ambiente, porque eu vou usar o Node aqui, tá? O Jest vai funcionar no Node. Então, eu vou digitar aqui, ó, npm init -y. Aí ele criou aqui, vamos dar uma olhada, vou dar uns, peraí, cls, deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte, porque senão não sei no que vocês estão assistindo. Cadê o treco que aumenta a fonte? Não era aqui? Alterar guia, não é cor,
Renomear, duplicar. Pronto, vai. Já está resolvido. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu criei aqui eu mandei dar um init, né, no Node. Ele criou um package que a gente vai usar depois, vocês vão dar uma olhada. Então a gente já começou aqui fazendo a primeira parte. Criei lá uma pasta do meu projeto onde eu vou colocar o meu programa que depois eu também vou testar. Feito isso, espera aí que travou aqui. Eita. Minha máquina tá doidinha, já falei, né? Aí, olha só, a gente tem que fazer o quê? Um install do Jest nesse meu projeto. Eu deveria... Vamos lá, vou escrever tudo isso aqui. npm install npm install traço save Jest. Ó, feito isso, então preparei o ambiente. Agora eu estou preparando para ele trabalhar com o Jest, para eu poder fazer o meu teste unitário. Tá lá devagar demais, mas ele está rodando aqui no cantinho, ó, dizendo que alguma coisa está acontecendo. Ele vai dar alguma mensagem aqui que talvez isso aqui, olha lá, tá uma coisa que está lá um pouco desatualizada, mas isso funciona, tá? Tá me avisando de algumas coisas aqui. Beleza, então o que ele fez? Ele adicionou os packages que precisa, né, para trabalhar no Node. Ele falou quais são aqui, a quantidade, disse que não tem nenhuma vulnerabilidade. Isso é positivo, vou dar um CLS e vou dar um dir de novo aqui para vocês olharem. A princípio eu tinha o quê? Eu tinha só o package do JSON e agora eu tenho esse Node Modules aqui, que foi essa operação que colocou. Deixa eu entrar na pasta e dar uma olhada. Tem esse monte de coisa aqui, beleza? Ótimo, então vamos seguir em frente de novo. Ó. Eu dei um init, depois eu dei um save. Agora eu vou abrir meu Visual Studio e aqui apareceram os arquivos, né? Tem o meu package JSON aqui e vejam, aqui no JSON tem um lugar que está escrito script. E ele está dando aqui uma mensagem de erro e eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que colocar teste Jest. Então aqui, ó, nesse pedacinho que está lá, eu vou colocar o Jest. Dei Ctrl S, se nada tiver errado, deixa eu só ver, tá certinho a minha digitação? Tá, então eu já preparei meu package. Então, iniciei, tarari, tarará. Pronto, eu já tenho agora a preparação do ambiente, agora eu posso fazer a programação. Antes de fazer isso, eu tenho que criar uma funcionalidade aqui, estão vendo? Ó? A função chama sum e ela vai receber dois números e vai somar, tá certo? E esse carinha aqui, ó, que vai fazer a conexão da minha função com o meu teste. Deixa eu só ver se eu não pulei nada, não. Então vamos lá, vamos fazer esse sum. Vou criar uma pasta JS para ficar mais organizado, né? Vou criar meu arquivo que se chama, qual é o nome dele mesmo? sum.js. Tá aqui meu código bem tranquilo, né? Uma function sum que recebe um valor A e B. Tá bem café com leite, dá um return em A mais B. Tá certo? Pronto, então assim, ó, fiz minha programação, ela tá aqui bonitinha, ela se chama sum. Faz uma somatória e nós vamos testar esses dados aqui. Quando a gente fizer o teste, a gente vai fazer o teste desta função. Já fiz isso. Então, eu tenho uma função chamada sum, tenho isso, pronto. Tá, se você estiver fazendo teste de outras coisas, você vai criar suas funções aí. Bem, eu preciso agora criar minha função de teste. Para isso, eu vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada underline, testes, underline. Então, eu venho aqui, ó. Espera aí. Aqui, underline tests. Criei minha pasta.
E dentro dela eu vou criar aqui uma função chamada sum. Aqui. S maiúsculo, né? Sum test.js. É isso que estava lá? Não é? Sum test.js. Aí aqui é a hora que a gente vai fazer os testes. Então vejam, eu preparei o ambiente, eu criei a função que eu quero programar e agora eu quero fazer o teste funcionar. Então a primeira coisa aqui, deixa eu só fazer a conexão aqui com a minha função sum, né? Que ela tá required onde que ela tá? No //js /sum. Tá bom? Então assim, ó, em primeiro lugar já falei aqui onde que vou encontrar. Aqui embaixo, agora vem a parte divertida e ela é bem simples de entender. Pelo menos para começar, tá? Eu vou chamar um teste. Esse teste, eu ponho um texto para indicar qual é o teste que eu estou fazendo, crio lá uma função dinâmica e aí eu falo o que eu espero que aconteça quando eu chamar essa função e aqui eu coloco a minha resposta. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Teste vamos lá, vai some 2 e 3 e a resposta será 5, tudo bem? Isso aqui é o texto que eu estou fazendo. Então isso aqui é um texto que vai mostrar na minha tela. E agora eu abro minha função dinâmica, se não me engano esse é o nome. E aqui eu vou chamar meu teste expect função sum, vou passar o 2 e o 3. To be 2 e 3 somados vai dar 5, tá certo? Se a minha brincadeira estiver dando tudo certo, meu arquivo tá ok, vou dar um Ctrl S aqui. Vocês sabem que eu testei 10 vezes, deu certo, mas pode dar erro. Recapitulando, preparei ambiente, instalei a parte do Node que usa o Jest. Eu criei o arquivo que tem a função lá no JS, nessa função aqui. Criei a função de teste. Acho que já está chegando na hora de fazer uso dela, tá? Só para curiosidade, ó. Então, eu vou fazer um teste. Aqui abre e fecha, né? Aí aqui dentro tem um texto que vai mostrar na tela. Faço uma função. Então, quando eu chamar o teste, aqui ele vai criar esse carinha. Ele vai chamar a função que eu criei. Então, eu espero que quando eu execute o sum, ele me retorne este valor. Aqui eu coloquei 1, 2. Então, o resultado tem que ser 3. No caso nosso, eu coloquei 2, 3. O resultado tem que ser 5, tá certo? Tá, criar teste para funcionalidade numa pasta. Isso aqui eu já falei antes, não é? Que o teste tem que estar numa pasta chamada testes. E aí, gente, o que tem de interessante que daí vocês que fazem mais programação vão saber até melhor do que eu. Existem diversos tipos de objetos que vocês podem testar. Então, quando eu falo to be um valor, quer dizer que eu espero alguma coisa e no final a resposta tem que ser aquela. Embora aqui está 2 mais 2, aqui na verdade está hardcode, vai dar certinho, né? Então vejam, eu coloquei um 5 e coloquei um not to be 3. Aqui está um valor constante, mas vamos imaginar que aqui dentro eu tenho a função que eu quero testar, tá certo? Então isso daqui é o que vai ser executado e vai me dar um retorno se está funcionando ou não. Eu coloquei uma lista pequena aqui né, eu vou usar só o to be, mas tem to equal, tem to be null, tem alguns outros e eu deixei um link aqui embaixo para todos os matchers, né, todas as formas de você fazer essas comparações. Então se você vier aqui, dá um clique, chega num lugar que mostra tudo isso. Acho que eu vou clicar porque daí a gente... Ué, não coloquei link nesse? Então aqui tem todos os matchers que você pode usar e ele mostra alguns exemplos, tá? Então você podia colocar, eu posso até copiar e colar isso aqui lá, tá?
Vou colocar no meu código isso, vai. Vou fazer um teste que 2 mais 2 tem que ser 4. Então aqui, ó, aí ele explica para você como funciona o to be. Aí se você quiser, você lê mais algumas coisas, né? Outros tipos de teste que ele pode fazer. Ou outros formatos, né? Olha lá, ó, criou uma constante n que é null. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Esse exemplo cria uma constante n que é null, daí ele roda um expected, é nulo? Aí ele pergunta, é definido? É indefinido? E aí ele vai colocando as situações aqui. Eu não vou rodar isso aqui, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem depois rodar isso aqui. Ou depois que a gente vê um funcionamento, a gente pode voltar e tentar essas linhas. Outra coisa é que tem os matches para ações assíncronas, tá certo? Esse daqui eu nem olhei, mas está aqui o clique, você dá um clique, pode olhar lá se você tiver interesse. Então, voltando para o nosso código, eu usei o matcher aqui to be, né? Porque nossa função é café com leite, ela faz soma, uma coisa bem tranquila, não vai voltar outra coisa. Mas pense, por exemplo, que você fez uma função que valida se a senha que foi digitada ela está seguindo as regras de senha, com uma letra maiúscula, um número, caracteres e que, pelo menos um desses, né? E que ela tenha até 8 caracteres. Então você fez uma função valida a senha na hora de cadastrar uma senha. Se você fizesse essa função aqui, você poderia fazer os testes, né, pegando e verificando se a senha da pessoa está obedecendo a essa regra. Aí no final você digita lá, não é 2 que você vai colocar, né? Você ia colocar um teste com uma senha que digita só o número 1 e aí não ia ser true ou false, né? E aí o resultado da sua função podia ser true ou false, você coloca tudo número 1. Aqui você põe false. Põe 1, 2, 3, 4, 5, 6. False. Aqui você põe arroba 1, 2, 3, 4. Falso de novo. Arroba A, 1, 2, 3, 4. Daí você ia testar e ter um true. E aí nessa execução você ia conseguir verificar o teste da sua função aí de verificação, por exemplo, da senha. Tá? Então saí de uma função café com leite, fui para uma outra para a gente ter uma noção aí de onde é que você pode estar utilizando. Então tá, vamos voltar aqui, só está faltando executar. Pronto, para testar esse trem eu vou lá no meu prompt, né? É aqui que eu estava, não é isso? Deixa eu dar um dir para ver se meus arquivos estão aqui. Ó, o JS está aqui, o Node, né, Modules está aqui. E tá faltando alguma coisa aqui ou é impressão minha? Ah, eu errei, ó. Essa brincadeira, eu não vi que eu estava clicado aqui, ó. E o teste ficou dentro do JS, ele está no lugar errado. Vou tirar ele daqui. Venha para cá, para fora. Pronto, movi ele para fora. Viram o que eu fiz ou não? Quando eu vim aqui para o prompt e dei um dir, o underline, underline, testes, underline, underline não apareceu na lista. Por isso que eu achei estranho. Aí agora eu consertei, coloquei ele de volta no lugar dele, tá? Pronto. Então, meu teste está aqui, meu JS está aqui, meus arquivos estão aqui. Pronto. Eu não vou colocar um HTML que chame isso, porque a gente está fazendo o teste do script, do JavaScript. Vamos lá. Agora só falta fazer a parte mais simples. npm test. Vamos dar um enter aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai executar. Peraí, tem um erro aqui e não é problema isso. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho sum is not a function. Tá. Eu acho que alguma coisa. Ah, já sei o que está acontecendo. Tan, tan, tan. Cadê? Vamos abrir lá. Peraí.
Ah, faltou um negócio que eu falei que tinha que ter, né? Aqui, ó, faltou esse carinha aqui, ó, module.export sum. Module exports. Belezinha, Ctrl S, vamos voltar lá para o nosso teste, ó, já deu erro na ligação. Deixa eu dar limpo aqui. Pronto. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Primeiro, ele é fácil de entender a parte fácil, né? Que é você criar o primeiro. Eu tenho um test suite, então eu tenho só um conjuntinho de testes, eu não tenho 2 ou 3. No meu test suite, um conjunto de testes passou inteiro, de um total de 1. Dentro desse 1 tem 2 testes e os 2 passaram. Vamos olhar de novo lá? Lembra que na hora de fazer os testes, o que eu fiz? Eu fiz este, ó. Tá certo? Eu fiz esse daqui. E esse carinha aqui, ó, ele é meio bobo, porque é uma constante, né? 2 mais 2, o resultado tem que ser 4. Então esse aqui não tem segredo, tá certo? Então eu deixei ele aqui só pra gente brincar. Foi feito o teste. Vamos brincar agora e vamos fazer uma outra função aqui. Vamos fazer uma que chama dividir. Division.js. Tudo bem? Qual é o código dela? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então eu tenho aqui, o nome da minha função é division, vai dividir A por B. Pronto, fiz minha função, ela vai retornar para a gente aqui o primeiro número dividido pelo segundo, tá certo? Vamos lá nos nossos testes e eu vou criar um novo arquivo aqui. Eu vou copiar e colar isso. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o division. Ele está aqui. Divide 2 por 2 não, vai 20 por 4 e a resposta será 4, 5, né? Já estava a resposta aqui. Vou fazer, ó, 20 dividido por 4. Eu vou esperar que disso daqui saia meu 5. Aqui embaixo eu vou tirar esse cara. Já que nós somos bem legal, eu vou fazer outra coisa aqui, ó. Eu vou dividir menos 20 por 2. A resposta tem que ser menos 10. Então, eu tenho aqui menos 20 por 2. A resposta tem que ser menos 10. Veja, o que você está fazendo aqui é o teste do que deve sair da sua função. É o teste do que deve sair da sua função. E aqui eu vou fazer mais uma aqui bem beautiful, que isso aqui vai dar um crepe. Eu vou dividir 10 por 0 e a resposta vai ser o quê? Um erro, né? 10 por 0 e ele usa uma constante chamada infinity aqui. Pronto, fiz 1, 2, 3 testes. Alguém tem mais algum teste? É que assim, a função é muito café com leite, né? É divisão, né? Não tem muito o que a gente fazer aqui. Então vamos lá. Se eu não errei nada... Ah, faltou alguma coisa aqui. Deixa eu só ver no division. Tá, já arrumei aqui, eu exportei tudo. Vamos lá, CLS, vou rodar de novo meu teste. Se eu não errei nada lá, ó. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho 2 conjuntos de testes de um total de 2, então esses 2 passaram. Dos meus 5 testes, 5 no total passaram, tá certo? Eu vou fazer um teste dar errado para a gente ver como que ele mostra. Eu vou fazer aqui
Eu vou dividir menos 10, eu vou dividir por menos 2 e a resposta vai ser aqui menos 5. Menos 10 por menos 2 e a resposta vai ser menos 5. Olha lá, eu tenho um switch que passou, né? Aqui, um switch que não passou. Então, de dois conjuntos que eu tenho, um deles não passou. De todos os testes que eu fiz, que são 6, 5 passaram e um não passou. É óbvio, e ele está me apontando aqui onde que deu erro. Ó. Ele está me dizendo que aqui deu um erro, tá certo? Então, na verdade, se eu fiz uma divisão de números negativos, a minha resposta tinha que ser positiva. Vamos ver se meu teste passa agora. Entenderam a brincadeira? O erro não está na função dividir, tá? O erro estava no meu teste, entenderam ou não? Eu fiz de propósito, tá certo? Eu fiz de propósito isso. Pronto, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quando alguém fala de teste unitário, eu não sei quantos de vocês já fizeram. Quem já fez está entediado. Mas assim, o teste unitário é isso. Você pega uma função, constrói ela e faz os testes. Não tem muito segredo, tá, gente? Essa aqui é a ideia do teste unitário. O que vai acontecer à medida que você vai construindo os seus testes? Essa pastinha aqui de teste, ela vai ficando gigante, cheia de módulos aqui de teste. Então, se eu quiser fazer mais um, vamos lá. Eu fiz a média. Vamos criar um novo aqui, vai. Vamos criar um chamado calc juros.js, tá bom? Então vamos fazer uma função que calcula juros. Calc juros. Eu vou ter um valor A, vou ter um juros aqui. E aí eu vou multiplicar A por B dividido por 100 mais A, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, tenho R$100 com 10% de juros. Ele vai acrescentar 10% aqui no meu valor. Deixa eu só terminar aqui, ó. Beleza, vamos fazer nosso teste. Vou pegar um pronto aqui, vou copiar e colar, porque calc juros.teste.js. Ai, ai. Calc juros, tá. De novo, ó, vou passar o calc juros aqui, né? Deixa eu só copiar e colar aqui. Então eu venho aqui, é isso que eu vou testar. É isso que eu vou testar. É isso que eu vou testar. E é isso que eu vou testar. Tá bom? Então tá, quando eu entrar com 20 e tiver 4% de juros, é número ruim de fazer conta. Quando eu tiver 200 com 40% de juros, ele vai dar 280, certo? Se eu tiver aqui 100 com 10% de juros, ele vai me dar 110. Nem precisava fazer tantas coisas aqui. Se eu colocar aqui 100 com 0% de juros, ele vai me dar 100. E aqui, sei lá, 500 com 100% de juros, ele vai me dar 1000. Ó, fiz a brincadeira aqui, se eu não errei nada, vamos dar uma olhada só lá na função.
Cálculo de juros, tarari, tarará. Eu nem vi. Não, vamos lá, vamos testar. Tá, deu lá falhas, tá? Vamos ver onde que tem a falha, se é falha de digitação ou... Ah, ele deu falha em todos os negócios aqui. O que que eu errei aqui? Vamos ver. Ah, o meu texto está todo errado, né, gente? Não é isso que está dando errado. Tá, 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 tá. O que que está dando errado aqui na minha função? Calc juros is not defined. É esse cara aqui? Ah, o nome dele. O nome dele tá errado. Mas ele chamou, não chamou? É, filho. Se você não fizer o certo, copiar e colar é fácil. Mas aqui estava errado também, estava feio. Tá, meu cálculo de juros está ali. Para de parar, vamos rodar ele de novo e acho que eu já salvei todo mundo. É aqui que a gente estava, né? Ah, todo mundo passou. Então quer dizer que eu fiz as contas de juros de cabeça certinho. Tá entendendo? Ó, eu tenho três conjuntos, desses três, os três passaram e assim por diante. Como que seria se eu fosse fazer um TDD? Eu iria programar os testes antes, tá? Então, vamos pensar aí. Ah, eu não estou afim de pensar em coisas para ficar fazendo conta muito grande. Cálculo de juros tá tranquilo aqui. Mas podia fazer um juros composto aqui, sei lá, podia pegar a fórmula e rodar, mas a ideia é sempre a mesma, tá? O que que eu faço aqui? Eu tenho meu conjunto de testes e eu queria mostrar para vocês o seguinte: à medida que seu programa vai crescendo, ele vai aumentando. Se eu tivesse um login aqui, então na hora de fazer o login, eu tenho várias funções para testar. Eu podia testar a verificação de se a senha foi digitada corretamente já na parte de registro, né? Aí volta, chama a página de novo e diz, ó, você não digitou. E aí quando volta ele mostra a telinha lá embaixo, né? Dá um retorno lá. Então ele deve não dar certo. Se passar, você sabe que você não está fazendo a regra como deveria ser. Aqui não tem, eu podia ter um formulário para a gente fazer teste de entrada de dados, por exemplo, se está dentro do limite, lembra do valor limite? Eu podia verificar assim, ah, é uma data que ele está digitando aqui, só que eu não estou usando lá o componente que monta uma datinha na tela. Ele tem que digitar e a coisa vai ficar. Então eu tenho que verificar se ele não digitou um mês acima de 12, um mês abaixo de 1, né? Então eu teria que fazer essas verificações e aí eu podia fazer meus testes aqui. Embora seja bem tranquilo isso, imagine o seguinte: você está programando, depois você vai tirar férias e alguém vai continuar. Você fez alguns testes que rodaram. Então a pessoa, quando vai criar coisas novas dentro do projeto, ele vai criar mais um monte de testes, tá certo? Então, para quem nunca tinha visto, vocês conseguiram entender a ideia ou não? Para quem já conhece teste unitário, foi bem tranquilo, né? E tem alguém querendo falar comigo aqui. Alguém me vendendo coisas. Então vamos lá. Alguma pergunta aqui de como funciona isso? Para mim, certo? Vocês são programadores, viram um monte de programação no semestre passado e no anterior. Para vocês é mais natural de enxergar isso do que eu. Eu escolhi o JavaScript porque JavaScript é uma coisa que vocês programam, tá certo? Então para vocês é tranquilo. Eu podia tentar abrir aqui o meu NetBeans e fazer alguma com JUnity. Não sei, alguém está querendo conversar comigo aqui, meu WhatsApp não vai desligar aqui no computador. Mas tudo bem. Alguém tem uma pergunta? Sim ou não? Então tá. Então olha só, na verdade, eu acho que para quem nunca usou isso,
Quando pegar seu projeto, vai lá e tenta desenvolver melhor, tá? Tenta construir os testes e à medida que você vai organizando os testes, você vai vendo que se você voltar para alterar alguma coisa, ele pode dar um crepe. Dentro do conceito de teste unitário, tem um teste chamado de integração e tem um teste de regressão. E quando você usa testes unitários, você vamos dizer o seguinte: você fez um sistema, está rodando, aí o cliente pediu uma alteração. Você vai lá no seu código, você vai lá, faz o que tem que fazer, cria os seus testes e roda. Pode ser que um dos testes ou uma das coisas que você fez tenha feito algum problema em outra parte do programa. Então, os testes que já tinham sido feitos antes e que já estavam tranquilos, pode ser que quando você programe a sua parte, estrague alguma coisa. Então, nesse sentido, quando você faz testes unitários, ele garante uma melhor percepção de que se mudança de uma pessoa vão afetar em coisas que já foram testadas, tá? E assim, não sei se já viram a ideia do XP, né? No XP o pessoal testa bastante com teste de unidade. E se alguém fez uma alteração e alterou, deu um erro em outra área do sistema, o cara que alterou já vai procurar, não vai passar para o cara que programou, ele vai procurar onde é que a mudança dele afetou em outra parte do sistema, tá certo? Bem, gente, eu só queria mostrar isso, tá? Um teste unitário, que é uma coisa bem simples, bem tranquila de fazer, e para dizer que a gente fez alguma coisa com teste na prática. Eu deixei uma atividade opcional no final do PowerPoint, se vocês quiserem fazer, mas é mais para vocês brincarem, terem uma noção de que dá para usar isso daqui. Não pedi para fazer upload de atividade nenhuma, tá? Eu vou dar uma revisada nas atividades que estão lá e a gente tem mais uma semana que vem e depois o outro, né? E aí, a semana que vem eu já devo ter uma ideia do agendamento dos TCCs de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me façam que eu vou cancelar aqui, vou parar a gravação. Então, ó, vou deixar um tchau para quem está assistindo o vídeo. Fico mais uns minutos conversando com vocês.